Que Deus te abençoe imensamente, em nome de Senhor Jesus, juntamente com toda a tua família. Meu muito obrigado por estar participando conosco aqui do nosso programa Edificação. Para quem ainda não nos conhece, eu sou o pastor Herval, pastor já há 38 anos na obra de Deus. E de um tempo para cá estamos, através da mídia, aí, contribuindo para o crescimento, avanço e a edificação do reino de Deus. Conto com as suas orações por nós e que você venha sacramentar o teu apoio, teu auxílio para conosco aí, se inscrevendo em nosso canal, que se nos é muito importante, bem como deixar seu like, compartilhar, fazer seus comentários, ok? Por gentileza. Queridos, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um ponto da Bíblia Sagrada que tem um ponto nele ainda, né? Um ponto e outro ponto, que não é fácil de se entender e compreender. Estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 8, quando o Senhor Jesus, ele está no templo e está lá escrevendo, ensinando aqueles que eram seus ouvintes, e subitamente foi trazida uma mulher que tinha sido pega em adultério e cogitaram para ele, porque na lei de Moisés dizia que tal pessoa tinha que ser morta. E aí Jesus não deu bola para aquela situação no momento e voltou a escrever no chão. E aí eles continuaram apertando o Senhor Jesus lá, né, a respeito de qual seria a posição dele. E ele se levanta e diz: olha, quem dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra e mate a mulher. E aí a consciência pesou-se de todos, e a começar dos mais velhos, todos começaram a deixar a Cristo, aquela mulher, e voltar para os lugares de onde vieram. O interessante é, numa observação geral, que nós temos que ter uma compreensão aí, queridos. Primeira coisa, só foi o apóstolo João que escreveu essa história. Mateus, Marcos, Lucas não escreveu sobre ela. Algo interessante também. Mas algo comum, porque há muitas outras coisas nos 4 evangelhos que alguns relatou e outros não relatou. Por exemplo, na morte de Cristo, quando aquela multidão de pessoas mortas ressuscitaram, só Mateus relatou e assim por diante. Mas também, algo importante de vermos aí é que a lei mosaica, onde estes escribas e fariseus estavam se fundamentando para matar a mulher, diz também que não só a mulher, mas o homem também deveria ser morto. E aqui nós vemos algo estranho, porque é uma acepção no mínimo de pessoas aqui, porque eles estão querendo matar somente a mulher, mas e o homem que estava adulterando com ela? Cadê ele? Por que não trouxeram ele? Por que não levaram ele à condenação, né? Em contrapartida ainda, a gente pode observar aí que era realmente uma armadilha contra Cristo. Primeiro, havia entre eles leis, juízes, autoridade como o Sinédrio na época, que eram compostas aí por dezenas de pessoas. E Jesus não era uma autoridade jurídica e do Sinédrio para julgar, muito menos condenar ou até absorver alguém em tal pecado. Então era realmente complicado, porque se Jesus Cristo diz, olha, não, ela tem que ser morta, está na lei de Moisés, né? Os judeus obviamente usariam disso para levá-lo diante de Roma, porque era Roma quem governava e determinava, na verdade, as regras de uma forma geral, e Jesus ser condenado por mandar matar uma pessoa. Ao mesmo passo,
que se o Senhor Jesus também se omite em relação ao pecado dela, ele estaria sendo conivente com um pecado que a Bíblia observa como um pecado relevante, que é o sexo ilícito, ok? Outro ponto importante da gente observar aí é que na história da igreja, no começo inclusive da era cristã, essa parte da Bíblia ela era restrita, ela não era muito bem tratada entre os cristãos, porque os líderes na época achavam que de alguma forma o Senhor Jesus tinha sido meio que conivente realmente com o pecado da mulher. Mas não, a Bíblia diz aí que o Senhor Jesus, ao ver que todos abandonaram ela e não queriam mais matá-la, né? Jesus diz para ela, olha, vá e não peques mais. Jesus não foi conivente com o pecado dela em hipótese alguma, né? Então nós vemos aí, querido, um cenário interessante, mas algo que me chama muita atenção aí é a respeito do que, na verdade, o Senhor Jesus estaria escrevendo no chão, né? Isso aí tem sido alvo de muitos teólogos, estudiosos, intérpretes da Bíblia Sagrada durante milênios, né? E realmente é algo difícil de poder se definir, sacramentar o que na verdade o Senhor Jesus estaria escrevendo na terra. Alguns, para tentar explicar isso daí, estariam dizendo assim em seus comentários, que Jesus escrevia ali na terra. Algumas versões falam na areia, mas a maioria das versões falam terra. Interessante é que, então, alguns dizem assim, que o Senhor Jesus estaria escrevendo uma nova história para aquela mulher. Algo um pouco assim, teologicamente falando, sem muito, na verdade, ponto de vista bíblico, né? Não teríamos muito contexto bíblico aí em relação a isso. Outro é que o Senhor Jesus estaria dizendo para ela, olha, você está perdoada, vai e não peques mais. Mas também nós não temos uma afirmação de que seria isso que ele estaria escrevendo na terra, apesar de ele ter falado isso daí. Outro ponto, que esse é o que a grande maioria dos estudiosos da Bíblia falam, é que o Senhor Jesus estaria escrevendo ali na terra os pecados de cada qual daqueles seus acusadores. Mas nós também não temos como afirmar que realmente seria isso. Não temos uma coerência real, ao pé da letra, exatamente isso daí. Outros também chegam a alegar, dizer que ele estaria escrevendo o lugar desse prostíbulo, como que dizendo que, olha, alguns de vocês também vão por lá de vez em quando, já foram lá, tudo tal, o endereço é esse. Mas também nós não temos assim, como concordar exatamente com esse tipo de explicação, né? E eu analisando, orando, pesquisando muito em relação a isso daí, um dos pontos que eu achei bem mais assim plausível, ok? Mas plausível, não categórico, não estou afirmando. A Bíblia diz que a gente não pode aumentar e nem diminuir a Bíblia. Estou meramente conjecturando a narrativa bíblica, ok? Mas um ponto que é bem aceitável seria que, por exemplo, nós vamos ver no capítulo aí anterior, capítulo 7, estava naquele dia acontecendo a festa dos tabernáculos. Eram 7 dias de festividade, de evento, de alegria, de paz, louvor, adoração, gratidão a Deus. E nesse dia que essa mulher foi pega em adultério, era o 8º dia. E segundo a tradição, inclusive da lei oral, Misná, dos judeus, né? Que é a lei Torá oral,
ninguém poderia trabalhar naquele dia. Mas também diz lá que poderia sim, entre coisas e outras que poderia se fazer, escrever no chão era uma coisa que poderia ser feita. E naquele dia, que era o 8º dia da festa do tabernáculo, se todos deveriam estar no templo, adorando, louvando e glorificando ao Senhor, onde é que estavam esses escribas e fariseus que encontraram ela naquele dia adulterando? Por que eles não estavam no templo, cultuando, adorando a Deus, segundo a tradição que eles estão usando aqui, a mosaica, né, de que a mulher deveria ser morta? Eles não estavam lá no culto, no templo, louvor e adoração ao Senhor, que inclusive aquele dia era dia em que os sacerdotes, né, iam com vasos de prata lá no tanque Siloé, pegavam água e derramavam no altar. E foi aí quando Jesus disse: quem tem sede, vem a mim beba, porque essa água aí sacia somente a sede do corpo, mas a água que eu lhe der são águas de águas vivas, tal, né? Então é interessante que eles não estão no templo cultuando, adorando, louvando ao Senhor, mas acham essa mulher em adultério, que obviamente não estava de uma forma assim exposta, aberta, clara, nu, mas acharam ela nessa situação. Algo interessante de se pensar. Mas, amados, eu creio que o Senhor Jesus provavelmente deva ter escrito no chão ali alguns textos sagrados do Antigo Testamento em cima daquele momento e ora lá, porque ele precisava fazer com que cada qual tivesse consciência, teologicamente falando, de que eles também estavam equivocados. Creio que talvez o Senhor Jesus deva ter escrito, como por exemplo aqui, olha, Jeremias 17:13. A Bíblia diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Jeremias 17:13. Né? Eles estavam tanto rejeitando as águas vivas, que é o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, como aquele momento festivo dentro do templo. Ao passo que também a Bíblia fala sobre o amor ao próximo. A Bíblia fala que eles não eram autoridade, liderança para julgar, condenar e matar quem quer que seja. Então eu acredito que o Senhor Jesus estaria escrevendo textos sagrados no chão em relação a isso. E que, ao mesmo passo que ainda que ele estivesse ali escrevendo os erros, os equívocos de cada qual, ele não estava escrevendo em pedra, como Deus escreveu as tábuas da lei de Moisés com dedo em pedra, e senão ficaria marcado para todo sempre ali a atitude, o comportamento de cada qual, não é verdade? O fato dele escrever ali na terra é como que também ele estivesse dizendo: olha, porém se vocês se arrependerem, como essa mulher aqui eu estou vendo está arrependida, eu posso apagar, eu posso sumir. A terra vai apagar tudo que eu estou escrevendo aqui. Assim eu posso apagar também a história dela, a história de vocês. Todos podem ser perdoados e o pecado lançado no mar do esquecimento. Ok? Então essa me é uma das coisas que mais aparentemente é mais plausível com o que o Senhor Jesus estaria talvez ali escrevendo esses pontos aí na terra. Porém, volto a afirmar a vocês, tá? Não posso afirmar categoricamente que seja isso, porque não há nenhum documento que prove isso, a Bíblia não mostra exatamente isso daí, e nós não podemos afirmar coisas que exatamente a Bíblia não afirmam, né? Mas há muitos outros pontos na Bíblia que realmente é difícil de interpretação. Então nós às vezes conseguimos, pelos próprios contextos da realidade, algum posicionamento. Amém? Espero que de alguma forma
isso tudo sirva de crescimento, visão, fortalecimento e edificação para a sua vida em Cristo Jesus, ok? Forte abraço, que Deus continue te abençoando e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.